seu ministério, sua vida. Deus encha vocês de graça mesmo. Quero orar por vocês nessa noite, para que Deus abençoe, né, seu ministério como mãe. Obrigado, Senhor, por nos abençoar tão graciosamente. Obrigado por cuidar de nossas vidas e obrigado por esse tempo em que nós vamos ouvir a sua palavra. Eu quero, mas antes de qualquer coisa, pedir que a mão do Senhor esteja sobre a vida de cada mãe aqui presente. As mães de nossa igreja, as mães que têm feito parte do ministério da Igreja Batista aqui em Cambuí e têm tentado influenciar suas famílias, seus filhos especialmente. Que o Senhor as fortaleça nessa missão tão honrosa, nessa missão tão abençoada, nessa missão em que suores, lágrimas, cansaço, alegria, felicidade, às vezes frustrações, são parte dela, mas no todo, muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, foram tão influenciados por suas mães, que fizeram uma grande diferença nessa terra aqui, para a glória do nosso Deus. Então abençoe nossas mamães aqui, para que elas sejam mães úteis, mães hábeis, habilitadas na mão do nosso Senhor poderoso. Eu oro por isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Ok, meus irmãos, então nós vamos olhar para Oséias, capítulo 4. Você está aí comigo nessa jornada de Oséias 4. Então eu estava pensando, gente, vai demorar eu sair daí, mas não tem problema, a gente não tem pressa, na verdade. Pelo menos eu não tenho tanta pressa assim. A hora que a gente cansar, a gente dá uma paradinha e depois volta para a gente aprender um pouco sobre cada livro da Bíblia e a importância desses livros, do que foi escrito para nós. Tá? Oséias capítulo 4, pode deixar seu dedinho aberto aí, o seu dedinho onde está aberto. O Senhor salva, mas seus olhos não estão fechados para o pecado. Por essa razão, Deus vai anunciando juízo, vai anunciando disciplina e vai anunciando a redenção, a restauração do seu povo. Então, portanto, se você estiver ouvindo a voz de Deus, se arrependa hoje dos seus pecados e se volte para Ele. E essa é uma terceira mensagem em sequência a respeito desse ciclo vicioso do pecado, onde quem entra nele tem grande dificuldade, a não ser que haja uma intervenção de Deus, um arrependimento profundo para que consiga sair. E também um reconhecimento. E aí eu ilustro isso, né? O texto está falando sobre esses três problemas que o povo de Deus naquela época tinha. Eles não conheciam a Deus, isso os levava à idolatria, e a idolatria os levava à imoralidade, e depois a imoralidade os levava também à ignorância, ao não conhecimento de Deus, e assim ficava nesse círculo vicioso. Então, hoje à noite, irmãos, é difícil falar sobre esse tema que eu quero tratar entre esses três que você está vendo aí. Eu só dei uma pincelada semana passada, mas eu vou ampliar hoje o tema idolatria. Nós vamos olhar como isso se desenvolveu na vida do povo de Deus no contexto do profeta Oséias. E também vamos olhar isso como se desenvolve hoje em nossas vidas. E talvez tomar os cuidados certos, né? Para a gente não achar, irmãos, que o pecado
é uma coisa que a gente vai tirando o peso. Deus nunca fez isso na história, mas nós temos essa inclinação de dar uma diminuída na questão do pecado. Nós chamamos o pecado de pecadinho. E às vezes, não com as palavras que eu vou dizer agora, mas com nossas atitudes, com os nossos conceitos, nós chegamos à conclusão de que Deus não se importa. Deus não se incomoda com o pecado. Está tudo bem para Deus. E no contexto de Oséias, ele chega ao ponto de dizer: olha, nós vamos oferecer um sacrifício para Deus e tudo bem. E está tudo resolvido. Então esse capítulo 4 é o início dessa longa denúncia que vai até o capítulo 13, a respeito do comportamento de uma nação que deveria ser a luz para todos os povos ao seu redor. As pessoas deveriam olhar para Israel e dizer: que povo abençoado, que povo feliz, que povo satisfeito. Se eu achar uma oportunidade, eu vou morar lá entre eles. Mas vocês sabem que quando Jesus Cristo chega no templo, ele encontra lá no templo um esconderijo de ladrão. Ele chama de covil de salteadores. Traduzindo, em português bem claro, casa de ladrão, caverna de ladrão. Porque as pessoas haviam permitido que isso acontecesse lá, iniciando pela vida dos líderes da nação, e o povo também estava aceitando numa boa. E talvez a nossa atitude seja uma atitude, deveria ser uma atitude mais madura em relação ao pecado. Todos nós, não é somente o pastor que não gosta do pecado. Todo crente, todos nós devemos ter uma atitude repulsiva ao pecado. Devemos ter uma atitude madura em relação às coisas erradas, em relação às consequências do pecado. Mas normalmente nós falamos: não, está tudo bem, deixa correr, pouco me importa, né? Muito bem, então todo o texto está tratando disso, todo o capítulo 4 está tratando disso, né? E eu vou passar aí só um reprise rapidinho, tá bom? Versículos de 1 a 11, o povo não tinha conhecimento de Deus, não tinha o mínimo conhecimento do Senhor. E agora eu vou falar sobre o versículo 12 e 13, né? Que o povo estava na prática deliberada, né? Estava à vontade, estavam assim confortáveis com a idolatria. Olha o versículo 12. O meu povo, Oséias capítulo 4, versículo 12. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta. Sei lá o que a vara falava, mas certamente Deus está ironizando aqui, o profeta está ironizando. Porque um espírito de prostituição os enganou, e eles prostituindo-se, né? A palavra prostituindo-se passa a ter dois sentidos aqui, dois desdobramentos, um para a prostituição natural, a imoralidade, e outro para aquela ideia que vem, Oséias vem tratando de abandonar a Deus e dar o coração a outros deuses. Prostituindo-se, você pode ver aí, final do capítulo 12, abandonaram o seu Deus. Sacrificaram sobre os montes, o cimo, o pico dos montes, e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos. E ele termina dizendo: por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Dá uma olhadinha no versículo 17 também, tá?
17 e 18. Efraim, né? Efraim é uma família do povo de Deus, né? Eles são divididos em 12 tribos. Efraim é uma das famílias, e diga-se de passagem, essa família, ela ganhou lá na divisão, lá no livro de Josué, ela ganhou o melhor pedaço de terra, o pedaço mais fértil, o que tem mais verde. Efraim está entregue aos ídolos. Deixe-o só, abandone Efraim, se ele quer ficar assim. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. Quero mostrar algumas coisas aqui. Dá para ver bem essa árvore? Isso aí é um carvalho, se você não conhece. É um carvalho. Tem outras desdobraduras de carvalhos, mas esse é um carvalho. Então dá para entender, olhando para essa árvore aí, porque eles gostavam de oferecer sacrifício ali, né? Porque era uma sombra, né? E ela tinha essa imagem muito majestosa. O carvalho era uma madeira muito, muito, muito útil para eles, mas a árvore em si era uma árvore muito majestosa. Então fala lá, ó, vocês sacrificam debaixo do carvalho e dos choupos. Deixa eu mostrar um choupo para você. Eu achei interessante, eu nem pensava que era assim. Olha só, essa árvore mais comprida, um pouco diferente das outras árvores. Talvez chamasse a atenção exatamente por sua forma, né, alongada e alta. Você tem uma ideia, tem mais uma foto dos choupos. Olha como eles crescem muito mais alto que as outras árvores. E eles também, debaixo desses choupos, né, tem uma outra palavra aí, algumas bíblias trazem a palavra estoraque. Nós não conhecemos essa árvore, conhecemos eucalipto, né, aqui. Mas eles, de alguma forma, essas árvores se apresentavam majestosamente e eles começavam a sacrificar ali e de alguma forma, inclinar seus corações também a uma adoração a esse tipo de vegetação aí. Tá? E aí tem o terebinto. São dois tipos de terebinto. Terebinto é uma árvore aromática, né? Segundo os dicionários, se você pegasse qualquer ferramenta e desse uma ferida na árvore, fizesse uma ferida nela, ela soltava um cheiro muito suave, gostoso, né? E aí tinha esse aspecto também de divindade para eles, né? Aí mais um terebinto, também alguns tipos de terebintos produziam uma boa sombra. Mas tudo isso estava à disposição deles para um certo desfrute, mas a turma preferia adorar outros deuses debaixo dessas árvores aí, porque eles não tinham um conhecimento correto a respeito do Senhor. Eles estavam nesse ciclo vicioso, não conhecia Deus, o não conhecimento de Deus os levava a uma idolatria, a idolatria os levava à imoralidade, e a imoralidade novamente os levava a um não conhecimento a respeito de Deus, de quem Deus era. Mas no contexto especialmente de Oséias, ele está pensando em idolatria como um ídolo, um objeto, porque ele fala, vocês perguntam a madeira e a vara responde. Então era alguma coisa feita de madeira, uma imagem de um determinado Deus que representava Baal, e o pessoal se curvava diante disso. E aí você vai dizer, bom, legal, eles faziam isso lá, mas na minha casa não tem nenhuma imagem. Desde quando eu me converti, eu quebrei todas as imagens, joguei fora, botei fogo no negócio, joguei no rio. Aliás, não joga no rio não, tá, gente? Porque se alguém achar, vai ser um problema, tá? Suas imagens. Não joga, não, quebra, põe fogo, qualquer coisa aí. Vai que você seja responsável por alguma outra idolatria nesse país, você não vai querer fazer isso, né? Mas hoje, o nosso coração, ele é possuído por outros deuses, não uma imagem, não um ídolo. Ele pode, o Deus no meu coração, que é um Deus
construído não com material, tá, mas com conceito, com ideia, pode ser a minha vontade. Se a minha vontade, ela prevalece sobre todas as coisas, todas as vezes, eu estou criando um ídolo no meu coração. Agora, pais, né? E mães, né? Aproveitando o dia das mães aqui, né? Às vezes, não poucas delas são, vocês estão ensinando os filhos a criar deuses em seus corações. Quando nós satisfazemos todas as vontades dos nossos filhos, eu estou dando lenha, né? Combustível para criar um idólatra ali. E quando ele é criança, tudo bem. Quando virar adolescente, já não suporto. Quando virar jovem, ele vai querer fazer o que ele quiser da vida dele. Nossa vontade, nosso prazer. Deuses no coração são os nossos pecados, nosso trabalho. Um filho pode ser um Deus no meu coração. Um animal, o meu estudo, os meus sonhos, meu dinheiro, a beleza. No meu caso, não dá, né? Está longe, ainda bem que esse não é o meu ídolo, a beleza própria. Mas eu quero trabalhar então em cima de 4 perguntas aqui, né? São essas 4 perguntas nessa noite, baseado em Oséias, a condenação que ele faz à idolatria, e tentando ver qual é a importância disso para nós hoje, depois de 2.700 e tantos anos atrás. Primeira pergunta é: qual é o ídolo do meu coração? O que eu estou colocando no lugar de Deus em minha vida? O que tem dominado a minha vontade, os meus desejos? Talvez você diga: bom, eu não sei se eu tenho um ídolo no meu coração, não. Eu acho que não. Acho que eu adoro somente a Deus. Eu falo: poxa vida, amém, meu irmão. Parabéns, continue assim, né? E que Deus o leve logo, né? Porque já já você vai começar a criar algum Deus, algum ídolo no seu coração. Mas como é que eu posso identificar? Nós vamos ver isso também. E depois de identificá-lo, como me livrar deles? Como abandonar? Eu li o texto no início do culto aqui, dizendo, o João dizendo: guardai-vos, né? E algumas outras versões ele foi traduzido como fugir da idolatria, né? Apartai-vos da idolatria. Como me livrar desses ídolos? Ok, talvez eu goste do ídolo e não quero me livrar dele. Talvez eu sei exatamente qual é o ídolo que eu tenho. E eu não quero, eu gosto. Eu sou como Milca, lá no livro dos Juízes, né? Milca. Eu quero deixar, né? Eu quero trazer até um sacerdote para minha casa. Depois que eu construí o ídolo com uma grana lá que ele recebeu. Quais são as consequências então de cultivar ou cultuar o ídolo no meu coração? Aonde isso vai me levar? Se você for esperto, você já vai saber, porque eu disse isso logo no começo, no ciclo vicioso. Então vamos lá. Qual é o ídolo do meu coração? Primeira pergunta. Esse é um texto lá de Êxodo 20. E ele vai repercutir no restante da Bíblia, até inclusive lá no livro do Apocalipse. Então, é o que Deus disse para o seu povo: não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus. Você imagina que tem uma coisa estranha no céu, não faça imagem disso. Do que há em cima, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Você não vai fazer, e se existe já, não as adorará, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor. Então talvez você não tenha toda a consciência, mas quem deve dominar a minha vida
o meu coração tem de ser a Deus. Então, como é que eu vou definir o ídolo? Ídolo é tudo o que dedico minha devoção. Aquilo que eu gosto demais. Aquilo que eu entrego o meu tempo. Aquilo que eu empenho meus recursos. É aquilo que eu tenho uma admiração ufânica. O que é ufânica? Exagerada. Gosto demais, não posso viver sem. E aí eu presto um certo culto a essa coisa, a essa pessoa, ou até mesmo a ideias. Era o que a turma estava fazendo lá, versículo 13 de Oséias capítulo 4, eles sacrificavam em cima dos montes, queimavam incenso sobre os outeiros, então era idolatria para tudo quanto é lado. Mas se você olha esse versículo aqui, que está na tela, a quem somente eles deveriam dar culto? Somente ao Senhor. Eles não poderiam dividir o coração deles com absolutamente mais ninguém ou mais nada. Mas debaixo dos carvalhos, debaixo dos terebintos, debaixo dos choupos, essas árvores que eu mostrei aqui anteriormente, havia ídolos, havia altares. Acendia lá os seus incensos, feitos especialmente com azeite. Então, a idolatria havia dominado o coração do povo. O povo não conseguia mais cultuar a Deus. E talvez alguém batesse o sininho ou mandasse uma mensagem no grupo, né, do WhatsApp da turma lá da época, mais ou menos uma placa, né, dizendo, olha, hoje às 19 horas nós teremos culto ao Senhor. Mas talvez o meu jogo do Brasil, né, ou de Israel contra Efraim, é mais importante. Talvez o meu jogo do Palmeiras seja mais importante. Talvez o meu animal seja mais importante. O meu gato, o meu cachorro, o meu papagaio. Então avisa lá para a turma, avisa para aqueles sacerdotes meio caretão, que da próxima semana eu até vou, mas essa semana não dá não. Eu tenho que sacrificar ao meu Baal, eu tenho que prestar culto ao meu Deus, eu tenho que satisfazer o meu desejo. Então, tudo o que me domina e tira a plenitude ou a totalidade, ou a vontade, ou minha vontade de relacionar e me adorar com um único Deus, tudo isso se constitui um ídolo. Pode ser meu trabalho, pode ser um bom negócio, pode ser a televisão, pode ser a novela, pode ser o desejo grande em jogo. Você sabe o que te domina. Tudo que me prende é um ídolo. Tudo que rouba o lugar de Deus em minha vida é um ídolo. Fácil de identificar. O que prende o seu coração? O que te domina? Irmãos, é impressionante como, assim, se é intencional é ruim, se não é intencional é pior ainda. Nós deixamos de adorar o nosso Deus uma vez por semana, por coisas mais triviais. Ai, estou tão cansado, semana foi difícil, mas a dos outros 100 irmãos lá foi difícil, eles estão lá adorando a Deus. Então minha vontade de ficar em casa se tornou meu ídolo, dominou meu coração. Hoje tem um filme da hora, e o único momento que eu tenho para assistir é na hora do culto. Então, qualquer coisa, né, que domina o meu coração, né,
é um ídolo, né? Então, qual é o ídolo do seu coração? Como é que eu posso identificar esse ídolo? Eu coloquei um carrinho aí, tá, irmãos? Mas é só a título de exemplo. Então você vai sair daqui dizendo, se eu gostar muito do meu carro, eu sou um idólatra. Dependendo, sim. Então quais são os sinais? E eu quero pegar aqui as palavras do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo diz, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Num capítulo que já ele vai falar sobre as riquezas e a Deus, né? Você quer servir a Deus ou quer servir a Mamon? Tesouro representa aquilo que eu coloco o maior valor. Naquilo que eu coloco o maior valor, ali estará meu coração. Ali estará a minha devoção, ali estará a minha dedicação, aquilo eu vou prestar o maior tempo possível para satisfazer ou para estar perto do meu tesouro. Eu vou prestar um culto a ele. Então o tesouro aí vai simbolizar a importância e o coração significa a fonte dos meus desejos. E eu quero dizer, irmãos, que todos nós aqui e fora daqui, em qualquer lugar dessa terra, exceto o Senhor Jesus Cristo e exceto Adão antes de pecar, nós temos um coração inclinado à idolatria. Nosso coração gosta, nosso coração almeja. E nós temos variados tipos de ídolos. Cada um gosta de um especial. E alimentamos esses ídolos e damos a esses ídolos, né, a importância e o culto necessário. Mas, de outro lado, quando nós temos a influência e o impacto do Evangelho em nossas vidas, então essa força que nos inclina para adorar outros deuses, ela é retomada e nos empurra e nos capacita a adorar o nosso Senhor. Mas dizer, olha, não importa o que está acontecendo, eu vou adorar o meu Deus. Eu quero estar na casa de Deus. Eu quero receber porção da palavra de Deus. Eu quero me relacionar com meu Deus. Eu quero cultuar o meu Deus. Eu quero admirar o meu Deus. Eu quero cantar louvores ao meu Deus. O Evangelho faz isso conosco. Mas se eu não tenho a menor vontade, tem algum problema. Meu coração ainda não foi transformado. Então como é que eu posso identificar um ídolo? Se a ira toma conta do meu coração. Se uma determinada ira toma conta do meu coração. Quando eu suspeito que meu direito de apreciar, desfrutar e ter determinada coisa ou pessoa está ameaçado, então acaba de nascer um ídolo no meu coração. Vou dar alguns exemplos. Eu quero tanto um carro, eu quero trocar meu carro de qualquer jeito, mas a condição financeira não me permite. Então aquilo me irrita, me incomoda. Eu não estarei satisfeito até que eu troque o meu carro. O que tornou o ídolo no meu coração? Meu carro. Estou dizendo que ter carro é ter ídolo? Não. Eu estou dizendo que se a única coisa que importa no momento é eu trocar o meu carro, então eu criei um ídolo no meu coração. Mas o Filho de Deus, ele vai dizer, Senhor, muito obrigado pelo pau velho que eu tenho. Ele me leva para a igreja, e é tão bom, né? Mas se o Senhor quiser me dar sim, porque cada vez que eu venho para a igreja, eu não sei se eu chego na igreja. Talvez algum dia eu vou ter que pedir para os irmãos empurrarem até eu chegar à igreja. Mas se o Senhor quiser me dar e se esse carro que o Senhor me der servir para a obra, então, Senhor, por favor, eu aceito. Bom, mas nossa tendência é o quê? É querer. Se eu fico irado, quando alguma coisa acontece com meu filho lá na escola, e aí eu fico cego, não importa o que aconteceu, eu vou lá e vou rachar a cara da professora. Vou ter que dar uns tapas na diretora, porque onde já se viu
fazer isso com meu filho. Ela nem ouviu o que aconteceu, nem sabe da história, mas ficou totalmente irada, porque os supostos direitos dos seus filhos foram ignorados. Talvez meu filho seja um ídolo. Quando eu me compadeço mais de um animal do que um ser humano. Ai, coitadinho daquele animal, morreu, deve estar lá no céu, né? Aí morre alguém do nosso lado e a gente, fazer o quê, né? A vida é assim mesmo. Talvez o animal se tornou ídolo no meu coração. Então qualquer coisa, pessoa, ideia que se tornam tão importante para mim, ao ponto de produzir ira no meu coração, se eu sou frustrado nesta relação. Então ali se forma um ídolo. Então nós já sabemos, né, que há ídolos no coração, já sabemos como identificá-lo, e agora, como é que eu posso me livrar dele? Não, olha, eu reconheço mesmo, eu tenho alimentado minha vida com coisas, tenho alimentado minha vida com ideias, com pessoas, com gosto, né? Eu tenho dito que o ídolo dessa nossa geração se chama Edom, né? O meu prazer, o Deus do prazer, a minha vontade sobre qualquer coisa. Então, eu identifiquei o que eu posso fazer. Eu não quero viver com esse ídolo. Como me livrar dele? João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos, a melhor coisa que tem na nossa vida é viver uma vida com Deus, somente Deus. Todo e qualquer ídolo que eu criar no meu coração, ele nunca, jamais, em tempo algum, vai me dar toda a satisfação. Ele me dá uma satisfação passageira. Então eu olho lá, eu adoro dinheiro, eu gosto de dinheiro, eu olho aquele dinheiro ali, e estou lá na minha conta, 1 milhão, isso é ilustrativo, tá, irmãos? Não quero depois ninguém passando e pedindo dinheiro emprestado, não. Lá não tem isso não, só se for negativo, ainda não. Mas aí eu olho para aquele 1 milhão e estou feliz da vida, só que eu descubro que meu amigo ali, né, o Bruno tem 2 milhões, beleza, né, Bruno? 2 milhões, e eu falo, mas por que ele tem 2 milhões e eu tenho um só? Eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou fazer de tudo para ter 2 milhões. E quando eu tenho 2 milhões, eu descubro, né, que o Beto tem 3 milhões. E aí aquilo nunca me satisfaz. Nunca me satisfaz. Qualquer ídolo, eu estou falando do dinheiro, mas qualquer ídolo, seja carro, seja pessoa, seja um filho. Sabe por quê? Ai, meu filho amado, lindo, bonito, ai, vai ser coisa fofa. Ele vai crescer, ele vai deixar você, mamãe e papai. Ele vai deixar você. E você vai falar, mas quando ele casar, bem antes dele casar, eu garanto para você, talvez ele não deixe a casa, mas mentalmente ele vai deixar. Então, no dia das mães, ele vai almoçar rapidinho e vai sumir para a vida. Vai sair com os colegas. Mas sempre aqui no dia das mães ele estava, quando ele tinha 1 ano de idade. Lógico, né? Não tinha jeito dele sair sozinho, não é verdade? Mas seja qual for o ídolo, a melhor coisa é ter somente o meu Senhor. Somente o Senhor no meu coração. Eu não estou dizendo para você odiar seu filho, eu não estou dizendo para você queimar o seu dinheiro. Não queime o seu dinheiro, por favor. Jogar seu carro fora. Não faz nada disso. Só não permite que essas coisas sejam o dono do seu coração. Lá no contexto de Oséias, né, os altares feitos a Baal dominavam o coração do povo. Alimentava o coração do povo. Quais são as consequências, então? Então, como eu posso me livrar dele?
confessando isso, dizendo: olha, eu tenho isso tem dominado o meu coração. Eu fico irado quando eu penso na possibilidade de perder essa coisa. Eu fico inconformado com Deus se eu não tenho mais disso. Confesse ao Senhor e fala: Senhor, olha, eu tenho criado ídolos no meu coração, mas eu peço que o Senhor os tire e peço que o Senhor me ajude para que o Senhor seja o único lá. Mais ninguém deve ser o Senhor do meu coração. Quais são então as consequências de cultivar ou cultuar um ídolo no meu coração? Eu quero que você abra então Mateus 6, versículo 24. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu coloquei aqui, mas você pode abrir porque está pequeno, né? Então abra aí, Mateus 6, 24 a 25. Olha só que versículo interessante. Sabe que um ídolo vai fazer com o meu coração? Vai criar ansiedade. Então, da próxima vez que você chegar para mim e dizer: pastor, eu estou ansioso, eu vou dizer: você criou um ídolo no seu coração. Vamos descobrir qual ídolo é que está aí. Mas tem um ídolo aí. Olha só, Mateus 6, 24 e 25. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. E ele diz: não pode servir a Deus e às riquezas. Então Jesus está sendo bem claro aqui. Não há lugar, não há espaço para dois, é um só. Ou você tem o Senhor no seu coração, ou tem um ídolo. Né? Aí olha como ele continua o texto, versículo, na nossa Bíblia está dividido aí, mas não deveria estar dividido. Para a gente entender qual é a fonte da nossa ansiedade. Por isso vos digo. Por isso o quê? Por aquilo que eu acabei de falar para vocês. Não dá para servir a dois senhores. Por isso vos digo, não podeis servir. Por isso vos digo, não andem ansiosos pela vida. Quanto que vocês haveis de comer, de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste? Qualquer coisa que domina o meu coração vai produzir uma ansiedade, a não ser que seja Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque quando Jesus Cristo é o Senhor completo da minha vida, eu descanso nele. Quando o Senhor Jesus Cristo é o Deus que está sobre todo, no primeiro lugar na minha vida, eu confio nele, de que eu viverei muito bem sem essa ou essa coisa. Mas normalmente a nossa ansiedade, ela vem por quê? Porque nós não temos, queremos dedicar nosso prazer, nossa satisfação em algo que, na verdade, não é tão seguro assim. Então ficamos instáveis. Muito bem, então Mateus diz aí, uma primeira consequência é a ansiedade. Uma segunda consequência, né? A insatisfação. Então você está lá em Oséias, agora eu não vou dar o texto aí para você não. Oséias capítulo 4, versículo 10, dá uma olhadinha. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. O que ele está dizendo? Você não terá nem satisfação nas suas coisas e nem terá prosperidade nelas, porque vocês deixaram de adorar o Senhor e foram adorar outros ídolos. Então, como eu disse aqui, não importa o que, ou quem, ou o que é o Senhor da sua vida, se não for Jesus Cristo, nós nunca seremos satisfeitos. Nunca. Teremos sempre a insegurança de perder ou a vontade de ter mais.
Quais as consequências? A ansiedade, a insatisfação. A terceira consequência, a imoralidade. Olha o versículo 13 de Oséias. Finalzinho, nós já lemos esse versículo, né? Por isso as vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram, por causa da idolatria. Porque haviam deixado a Deus, porque haviam perdido a ideia e o conceito de santidade de Deus, porque chegaram à conclusão de que Deus não era tão importante e tão santo assim. Lá no primeiro, na primeira parte dos 10 mandamentos, Deus fala que se o seu povo fosse fiel a esses mandamentos, ele abençoaria por 1000 gerações o seu povo. Mas se não fosse, ele traria maldição até a 4ª geração. Obviamente isso tem alguns desdobramentos, mas de alguma forma, quando nós alimentamos a idolatria em nosso coração, quando substituímos Deus por qualquer coisa, de alguma forma, os nossos filhos, a nossa próxima geração é afetada. E aí perdemos a bênção do Senhor. E a última consequência de uma idolatria no coração, a falta de conhecimento experimental com Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Eles não conhecem a Deus. Não conhecem o Senhor. Não têm uma experiência de relacionamento com Deus. E nós vivemos hoje em dia, em nossos dias, com conceitos tão estranhos a respeito de Deus. Não conhecemos ao Senhor. Porque coisas, pessoas, ideias e conceitos têm substituído o Deus verdadeiro em nossos corações. Deus, ele deseja uma lealdade exclusiva. E qualquer ídolo no meu coração pode me levar à imoralidade. A idolatria, ela é vista pelo Senhor, aqui no contexto de Oséias, como uma prostituição, como uma traição, como um adultério. E Oséias vai insistir nesse ponto. E vai insistir que o povo estava abandonando a Deus, estava deixando o Senhor e colocando debaixo das árvores, né, que tinham altares a Baal. Estava ocupando toda a terra santa. Quais têm sido os ídolos construídos no seu coração? Que outros deuses têm ocupado minha vida que não o Senhor? Gostaria que você pensasse um pouquinho. Nós cantamos canções tão bonitas, exaltando a Deus. Canções de consagração a Deus, de dedicação ao Senhor. Mas sabe, irmãos, o povo também fazia isso. O povo ia lá, fazia um sacrifício para Baal, e na hora certa fazia um sacrifício para Deus. Levava até os seus dízimos para Deus. Mas isso não tinha significado nenhum. Era apenas uma religião. E religião não serve para nada além de me enganar, né, de prometer aquilo que a Bíblia nem menciona, nem fala. Quais deuses têm ocupado o meu coração? O que tem roubado a minha força? O que tem roubado o meu tempo? O que tem atrapalhado a minha admiração e devoção pelo Senhor? Quais deuses têm
dominado o meu coração. João fala, confesse o seu pecado. E ele é suficientemente poderoso para purificar-nos de tudo isso. Gostaria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos nesse momento e pensasse. O que atrapalha a minha devoção a Deus? O que está atrapalhando o meu culto a Deus? Eu não vou na igreja às vezes porque eu estou com sono. Eu não vou na igreja porque eu trabalhei demais a semana toda. Eu estudei. Eu não vou na igreja porque, não quero. Prefiro assistir o futebol. Qual Deus está atrapalhando a sua relação com o Senhor? Quero que você saiba que Deus não troca a sua glória com ninguém. Não negocia. Ele disse, eu sou o Senhor. E a ninguém adorarás, a nenhum outro Deus, nem fará para ti qualquer tipo de ídolo. Talvez você nessa noite ouviu a palavra e disse, olha, eu tenho coisas no meu coração que precisam ser tratadas, precisam ser mudadas. Primeiramente porque eu quero que minha vida glorifique somente ao Senhor. Eu quero que minha vida exalte a Deus. Eu quero que o Senhor seja aquele que domina o meu coração, porque eu sei que Ele vai me guardar muito bem. E vai me dar satisfação completa. Eu quero isso, Senhor. Mas eu não tenho forças. Eu não consigo. Está difícil. Eu quero abandonar algum pecado, mas está difícil demais. Gosto dele. Esse pecado me satisfaz, me faz sentir bem. Fala para Jesus Cristo, Senhor, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor pode mudar. Eu sei que o Senhor pode transformar. Eu sei que o Senhor pode trabalhar no meu coração. Eu sei que o Senhor pode limpar toda essa sujeira, todos esses ídolos do meu coração, para que o trono da minha vida seja do Senhor. Para que eu possa cantar tranquilamente ao único que é digno de receber a minha adoração, mais ninguém. Ele é o único Senhor, mais ninguém. Eu quero que minha família, Senhor, seja abençoada. Quero que as pessoas ao meu lado tenham uma experiência de perceber que o único Senhor da minha vida és Tu. A única razão da minha adoração. Pai amado, por favor, Senhor, reavive os nossos corações. Faz uma limpeza em nossas vidas. Nós deixamos tantas coisas, pessoas, situações dominarem meu coração, porque não há nem lá no fundinho dele há espaço, e nós brincamos e imaginamos e mentimos para nós mesmos, dizendo que Jesus é importante, mas não é coisa nenhuma. Se der, se for possível, eu vou lá fazer uma fezinha para Jesus. Pai, eu sei que o Senhor não precisa de nada. O Senhor não precisa de nenhum ser humano, não precisa de nós, não precisa do mundo, não precisa de nada. Nós precisamos do Senhor. E por isso estou aqui clamando, pedindo para o Senhor tocar com profundidade em nossos corações e limpar nossa vida de toda a idolatria, de todo aquele monte de altares que nós construímos para outros deuses, assim como lá no tempo de Oséias foi feito debaixo das árvores.
arranca de nós, para que a gente verdadeiramente glorifique o seu nome e possamos dizer: eu adoro o único Deus, a um só Senhor, o Senhor Jesus, mais nada na minha vida. Faça essa oração, diz isso para Jesus, para que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, e que por nosso intermédio mesmo o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Eu rogo por tudo isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Uma boa semana na graça de Deus para todos vocês, meus irmãos.